Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós temos o convidado do nosso estúdio, Júlio da Silveira Moreira. Ele é professor do curso de Sociologia da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, e lançou recentemente, no início deste mês, aqui em Natal, o livro Violência contra Migrantes no México. Livro muito premiado, né? E veio lançar aqui em Natal. Na verdade, já foi lançado em dezembro, né, professor? Sim, ele foi lançado em dezembro em Goiânia, que foi da editora da UFG, Universidade Federal de Goiás. E também já foi lançado em Assunção, né, no Paraguai, e em Foz do Iguaçu também. Legal, parabéns pelo livro, nessa temática aí que o senhor viveu um pouco, né, disso. Eu queria, primeira pergunta sempre, o livro eu acho que é essa, não sei se foge essa regra em outros lugares, mas como é que o senhor pensou nesse tema? Viveu na prática, e aí a partir daí como é que surgiu essa pesquisa? A migração é um tema bem instigante, né, porque faz parte da vida de muitas pessoas, né? A minha família mesmo, ela migrou, né, do Nordeste para Goiânia, e aí foi onde eu nasci, né, através da minha mãe, que conheceu meu pai lá em Goiás, e a gente está sempre com essa migração nas nossas origens, um país do tamanho do Brasil, né, com tantas assimetrias, com tantas contradições, sempre está presente a migração. Agora, a gente falando no nível internacional, pensando nas migrações internacionais, também está presente tanto a emigração, a saída do país, como a imigração, que é quando o país passa a receber pessoas de outros países aqui, como, por exemplo, no caso do Brasil, de haitianos, bolivianos, paraguaios, peruanos, e tantas outras ondas migratórias que já passaram na formação histórica do nosso país e da América Latina. Desde o início, né, digamos assim, dessa troca, né? Porque eu também não gosto de dizer nem surgimento, porque de fato Não já surge existia, nada. né? Exatamente. Desde a gente for pensar a formação dos países da América Latina e do próprio continente americano, a própria história dos Estados Unidos, da América, também é formada pelos imigrantes. Essa ideia de nacionalidade, ela é muito questionada, esse conceito de nacional, como se fosse a pessoa original de um lugar, originária de um lugar, porque esse ser originário, ele é muito relativo, e ser nativo, né? Então, o que surgiu esse tema inicialmente foi a minha militância como advogado de direitos humanos na Associação Internacional dos Advogados do Povo, que é uma organização que congrega advogados de vários países que lutam pelas causas sociais, pelos movimentos sociais, pelas demandas coletivas. E em torno de 2009, 2010, já estávamos falando bastante do tema da imigração e dos refugiados já na Europa e também nos Estados Unidos. Então a gente estava participando de vários eventos nesse sentido, e em 2010 houve um fato bastante grave que chocou o mundo inteiro, que foi um massacre de 72 pessoas, a maior parte deles jovens, na cidade de San Fernando, a poucos quilômetros da fronteira do México com os Estados Unidos. Eram jovens que estavam viajando e que em pouco tempo iriam cruzar a fronteira para chegar até os Estados Unidos e realizar esse sonho de migrar para os Estados Unidos. Então, com esse fato, alguns dos ouvintes, né, devem se lembrar desse momento, né, através das fotos divulgadas na mídia. Isso me provocou bastante estarrecimento, porque um crime praticado contra cidadãos de muitos países, como Brasil, Guatemala, Honduras, El Salvador, Equador, é algo extremamente grave para que a gente esteja... Alarmante, né, professor? Alarmante, porque você não pode, quando você está em outro país, o Estado deve proteger você, não importa a bandeira, o passaporte. Você deve ter os mesmos direitos das pessoas que moram naquele lugar. Se um cidadão de outro país ele é maltratado no Brasil, isso gera um problema diplomático entre os dois países.
Então, o que dizer quando 72 pessoas são assassinadas no mesmo dia, passando pelo México, só nesse fato específico do dia 24 de agosto de 2010. Isso sem contar que foi só um episódio, né? Como você Isso falou, foi um episódio. Foi um episódio do que acontece várias vezes. Né? E que já estava acontecendo antes, mas esse episódio só foi revelado porque um jovem, um adolescente que foi dado por morto, ele conseguiu escapar e fazer a denúncia. E aí que foi encontrado o lugar do crime. Então, nesse caso, foi algo que, pensando na defesa dos direitos humanos, na militância social, eu tratei com muita atenção, né? Isso já está no livro também? Isso está, que isso é o ponto de partida. E aí, dois, 3 meses depois, eu estava no México, num evento internacional, que foi o Tribunal Internacional de Consciência dos Povos em Movimento, que foi um evento formado pelas organizações não governamentais, pelas universidades e organizações de direitos humanos e de imigrantes lá do México, que se formou esse evento para denunciar esse e outros fatos. Já havia, nessa época, uma caravana de mães de imigrantes desaparecidos. A gente está falando de pessoas que atravessam o México para chegar aos Estados Unidos e vão de várias formas, por terra, né, por mar, por avião, mas que vão atravessando o México por trem, por ônibus ou a pé. E muitas pessoas são sequestradas, são desaparecidas, e os familiares estão buscando ainda essas pessoas. Então, muitas são enganadas, né? Fazem aquele pagamento para os coiotes ou atravessadores, né? E terminam... Sim, e é interessante isso porque foi exatamente esse pagamento, essa forma de viajar que eu comecei a pesquisar no meu doutorado, na minha pesquisa. De que forma que é esse pagamento e como que é essa relação dos migrantes com os coiotes, né? Isso é algo que eu queria bastante conhecer com essa pesquisa. E dentro dessa, digamos, metodologia, o senhor entrevistou essas pessoas, os coiotes, como é que foi esse primeiro contato? Foi todo baseado nas entrevistas, né? O livro, quem tiver acesso vai perceber que ele não trabalha só com dados estatísticos, ele trabalha com dados qualitativos que são tomados a partir das entrevistas. Logo no início do livro eu faço um parêntese sobre a forma de obtenção de dados, né? Porque a gente está falando de imigração indocumentada, ou seja, imigração que não é registrada, pessoas que não entram no país através da aduana, através dos pontos de fronteira, elas entram de maneira desconhecida. Ilegais, né? Ilegais, como você diz. E essa construção de dados ela é bem difícil, então a gente tem que ir buscando através de dados indiretos, como os números de pessoas presas, os números de pessoas que foram deportadas, para a partir desses dados e as denúncias de sequestros, a gente ter uma estimativa do número de pessoas que viajam, né? Então, esse processo de construção de dados foi feito com as entrevistas. Essas pessoas eu entrevistei tanto no México como no Brasil, na região de Governador Valadares. Eu realizei entrevistas com migrantes e com familiares também, né? E fui procurando revelar ou entender o que eles me traziam de informações. Tanto histórias exitosas quanto essas que desapareceram também? Essa questão a própria definição de êxito no projeto migratório é questionado ao longo da pesquisa. Porque é exatamente as histórias exitosas que fazem com que o fenômeno migratório se prolongue e se reproduza. E a gente vai entendendo, conforme a gente se conversa com essas pessoas, conforme a gente vai avançando na pesquisa, que esse êxito é também um mito, muitas vezes. Que é construído junto com a ideia do mito de vencer na América, de fazer a vida nos Estados Unidos. Então, o estilo de vida americano, né? Muito o estilo de vida. Nosso cinema internacional. As formas de consumo, né? A ideia, porque um recorte que a gente percebe na pesquisa, que há uma tendência mais de jovens do campo do que da cidade para fazer a rota migratória, para decidir por se mudar do país. Exatamente porque há uma ideia nas regiões de campo de que não há oportunidades para conseguir fazer a vida ali mesmo. Enquanto na cidade a pessoa vai buscando formas de trabalho, né? E ainda que trabalhos precários, mas se insere nesses mercados. No caso do campo, é uma vida onde eu constatei, no estado do Pará, em Minas Gerais,
são formas de vida em que os jovens trabalham como diarista, né, nas lavouras e na pecuária, e o que eles ganham não dá nem sequer para manter a própria família. E eles diziam que eles saem para poder conseguir dar algo para os pais deles, para agradecer aos pais deles pela vida que eles têm, né? Pela criação, e querer trabalhar para mandar algo para sua família, seja os pais ou os próprios filhos que ficam no Brasil esperando o retorno. Eu vejo aqui tem alguns personagens, né? Como você colocou, foram usados pseudônimos ou são nomes reais? Como é que foi? São pseudônimos. A gente utilizou todos os critérios do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, né? A gente realizou todas as pessoas entrevistadas foram informadas de que estavam trabalhando, participando de uma pesquisa, voluntariamente, que eles estavam participando desse trabalho. Então, a gente buscou utilizar esses critérios, né, exatamente para legitimar e para poder validar a pesquisa. Então, é interessante quando você fala dos relatos, porque o livro está cheio de relatos. Muitos deles... acho que a parte mais rica das pesquisas são os relatos, né? Às vezes a gente evita transcrever o relato inteiro e quer falar com a nossa voz, mas o mais rico é que as pessoas falem por elas mesmas no livro. Que no fim das contas um livro não é a voz daquele que assina, é um conjunto de vozes que aquele que está assinando só está dando voz a outras pessoas também. E às vezes no trabalho científico, né, nenhum orientador deixa, né? A gente trazer muito do eu ou muito do outro que vem construindo comigo. Só os interlocutores acadêmicos parece que tem espaço. Isso é outro alerta que a gente precisa fazer, né, professor? Com certeza. A minha referência metodológica e teórica, ela permite esse envolvimento do eu na pesquisa. Eu trabalho com a sociologia reflexiva do Bourdieu, e que dentro desse referencial, o pesquisador ele deve estar transparente, ele deve aparecer na pesquisa, inclusive nos aspectos negativos, nas coisas que não conseguiu realizar, ele deve colocar isso abertamente, inclusive no livro, e dizer aqui como você se sentia, como eu me sentia durante a pesquisa, o que foi que eu... Quer dizer, a gente se coloca como parte da história. Professor, a gente vai precisar fazer um breve intervalo, mas voltamos a conversar sobre o seu livro. E você de casa, muito obrigado pela audiência, mas ainda faço o convite para que você possa, no segundo bloco do programa Educação em Pauta, continuar nos acompanhando sobre este assunto. A gente volta já depois do intervalo. Voltamos no intervalo e eu continuo a conversar com o professor Júlio da Silveira Moreira, autor do livro Violência contra Migrantes no México. Esse livro aqui, que foi lançado no início desse mês, que conta um pouco dessa história que o próprio título fala. Professor, em relação ao início da sua pesquisa, o senhor também esteve no México com algumas instituições, como o Centro de Pesquisa da América do Norte, Universidade Nacional Autônoma do México, e ajudou na pesquisa, não foi essas passagens também? Com certeza, bastante. Eu fui para a Universidade Nacional Autônoma do México, que é uma universidade bem importante, e eu fiz uma pesquisa por várias regiões do país, né, desde o sul até o norte, todas as fronteiras sul com Guatemala, norte com os Estados Unidos. Mas esse centro de pesquisa me ajudou bastante. Ali eu fui orientado pela professora Ariadne, que é uma pesquisadora também sobre direitos humanos e relação com o México e Estados Unidos. E foi bem importante essa passagem pela UNAM. Interessante, no encarte do lançamento, por um mundo sem fronteiras, por uma cidadania universal, nenhum ser humano é ilegal, não é? Sim. A sua tese, hoje em livro, é filosofia, sociologia, direitos humanos, tem o que mais, né? Tem muita coisa. Mas é um tema bastante interessante, né, professor? É interdisciplinar, né? Interdisciplinar. Dentro do seu trabalho, não tive a oportunidade de ler o livro na íntegra, né? Mas tem algum tipo de caracterização desses personagens
que buscam esse acesso aos Estados Unidos, por exemplo? Sim. A primeira definição, caracterização desses sujeitos é que são trabalhadores. A gente está falando de um tipo de migração, como você mencionou, a migração indocumentada. Quem vai, assim, sem visto para os Estados Unidos, vai para trabalhar. É uma mão de obra, né? Como mão de obra, força de trabalho. É como exatamente o critério seletivo que o consulado dos Estados Unidos utiliza, em que eles foram aprendendo e foram desenvolvendo formas de filtrar e não permitir, não dar visto de turista para quem tivesse um perfil de trabalhador. Então passa a ter um critério de classe social para selecionar as pessoas que teriam o visto. E faz com que outras pessoas que não têm a possibilidade de obter o visto busquem essas formas alternativas de fazer a viagem. E então a característica são de trabalhadores, né, que muitas vezes saem de regiões rurais de países da América Latina para ir para os Estados Unidos, mas sem excluir as zonas urbanas também. Essas pessoas vão trabalhar nos Estados Unidos em setores como construção civil, na área de restaurantes, serviços, né? E também, no caso, na limpeza de casas, né? Onde tem uma grande serviço das mulheres brasileiras que sempre tem essa conexão com outros, e as redes migratórias vão se formando e vão podendo ajudar o outro a conseguir trabalho também. Então, o perfil dos migrantes é nesse sentido, né? E na perspectiva teórica, a gente também trouxe autores que falam dessa migração laboral, que seria essa migração de trabalhadores. Fala um pouco sobre o massacre, né? Essa política, digamos assim, que inibe, né, o acesso através de uma fronteira que, hoje em dia, até muros estão propondo, né? Muros físicos e... eu acho que isso tem um pouco da sua contribuição, e eu vou citar agora algumas coisas pontuais, a questão dela ter recebido uma premiação desde a tese, né, na própria Universidade Federal de Goiás. Sim. Não é, professor? Sim. Além Da premiação como uma das melhores teses, está concorrendo também ao Prêmio Jabuti 2017. Né? Como é que o senhor, como interlocutor, autor, pesquisador, se sente aí com essa chancela ou já essa disputa, digamos assim? Então, foi muita felicidade ter obtido esse prêmio da Universidade Federal de Goiás, que foi o edital da coleção Expressão Acadêmica, que publica as melhores teses e dissertações da universidade. Essa tese foi defendida em 2014 e foi do prêmio correspondente a esse ano, né? E o período de revisão e editoração terminou agora em 2016, no final de 2016. Foi uma felicidade muito grande. Ao longo da pesquisa no México também eu tive várias, não sei dizer premiações, mas várias felicidades de poder apresentar esses resultados em congressos, em palestras e ter essa interlocução com outros pesquisadores, né? Quando você comenta essa questão do massacre e da violência, isso a gente procura tratar como uma solidariedade, como uma forma de visibilizar o tema, né? A gente está falando de assuntos bem sensíveis, bem chocantes, tristes, né? Que a gente deve tratar na condição de pesquisador com muito respeito inclusive as famílias que se dispuseram a participar das pesquisas, das entrevistas, que muitas vezes se dispuseram com uma consciência de que essa pesquisa vai ajudar que esses tipos de crimes não continuem acontecendo, não só por parte de organismos privados, que são esses grupos do crime organizado, mas por parte dos próprios estados, porque o que se demonstrou e se demonstra repetidas vezes em relação ao México é que o estado está mesclado com o crime organizado e pratica junto essas violências, né? E eu verifiquei isso muito claramente ao longo da pesquisa, como que as políticas de contenção da migração no México, que são ditadas pelos Estados Unidos, elas acabam favorecendo a atuação dos cartéis do crime organizado nesse país. Em 2010, em 2012,
isso tudo parecia talvez uma tese nova, né? Porém, em 2014, justamente houve o desaparecimento dos 43 estudantes, que foi algo que ficou conhecido também. E nesse fato foi quando se demonstrou claramente que o Estado teve participação no fato. Então a gente demonstrou esse fato de 2014, que o que vinha acontecendo nos anos anteriores também era verdade em relação à participação do Estado. Então a gente usa o termo política pública, mas não no sentido positivo, mas no sentido de falar em políticas públicas de violência, políticas públicas geradoras de violência, né? Então, quando essa ação do Estado tem um caráter negativo, né? Exatamente. Quando fala política pública é acesso a alguma coisa, né? Não é, nem sempre, caso, né? Nesse caso é a falta de acesso, né? Alguns estudantes com quem eu conversava diziam que bastaria que o governo mexicano desse um visto temporário para os migrantes que passam pelo México, para eles poderem não ficar se escondendo, para eles poderem fazer uma viagem mais segura, né? Mas a própria situação de perseguição faz com que eles sejam mais vulneráveis durante a viagem. E durante a viagem acontece não só, como a gente fala do massacre, mas acontecem violações sexuais, acontecem ferimentos, acontecem muitas coisas. Furtos também, não é? Furtos, bastante. Eu entrevistei um grupo de 6 jovens, bem jovens, de 16 a 19 anos, que vinham da Guatemala e eles estavam, no meio da viagem, estavam desistindo. Eles procuraram a ajuda do governo para poder voltar para Guatemala, porque eles não queriam seguir a viagem. Então eles vinham numa rota indocumentada, né, se ocultando até então, mas eles se apresentaram para as autoridades para poder voltar, porque já tinham sofrido assaltos e eles não queriam mais se submeter a esses riscos, né? São viagens que duram em média 35 dias ou até mais, porque a migração ela é um fenômeno muito rico, no sentido de perceber que é complexo, né? Muitas vezes a pessoa vai com o objetivo de chegar aos Estados Unidos, mas ela acaba tendo outras relações no próprio México, acaba encontrando um trabalho, né? Um vínculo emocional, porque vínculos termina gostando durante o trajeto, na rota no caso, né? Usando a expressão reconstruindo. E aí muitos ficam no México trabalhando, ou numa situação em que está difícil cruzar a fronteira, que tem que esperar o dia mais propício, eles acabam então conseguindo trabalho e ficando pelo México mesmo. É aí que muitas pessoas também são dadas por desaparecidas, porque elas, não necessariamente elas foram assassinadas, executadas, mas há muitos casos que foram desaparecidos porque perderam contato com a família e a família está procurando, né? Então, essa é a complexidade da questão. E ao mesmo tempo é um número muito grande de corpos que são encontrados no México, de pessoas anônimas, né? E que são enterrados como anônimos, e o Estado não tem uma política de fazer um banco de dados forense para registrar esses óbitos, para que quando os familiares de outros países estejam buscando, isso possa ser apresentado, possa ser feitas as provas para identificar as pessoas. É muito comum que essas pessoas são enterradas nas valas comuns dos cemitérios no interior do México ao longo da rota. Então, esses temas que, se a gente compara com a realidade social brasileira, né, a própria realidade do Nordeste do Brasil e de todas as regiões, a gente vê que tem semelhanças também nessas situações todas. Professor, hoje o senhor é professor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, não é? Uma universidade singular, diria eu, né? Não sei se é correto, mas porque tem essa questão de ser uma área fronteiriça, Brasil, Paraguai, Argentina, e o seu trabalho é importante porque dentro da construção científica hoje, né? Sobretudo da América do Sul, ou de um sul epistêmico, digamos assim, não geográfico, mas tem essa importância grande. Como é que surge esse debate? Pela universidade existem outros temas também, pela própria classificação da universidade, né? Inclusive o senhor citou antes da nossa própria gravação a questão da Universidade Federal de Integração Luso-Afro-Brasileira, Unilab também no Ceará, existe outra na Bahia. São temas que pensadores do Sul precisam pensar sobre o Sul também, né? Com certeza. A gente está falando de pensar
como categoria a América Latina. Isso é muito importante. A história do Brasil, ela se dá de maneira quase que paralela à história ou à identidade latino-americana, né? É até engraçado quando comumente a gente escuta, você é brasileiro ou é latino-americano? Exatamente, o brasileiro se excluindo dessa identidade, quando na verdade a gente faz parte da América Latina, né? E o fato de falar português gera historicamente essa identidade partida e que quando a gente conhece, passa a se misturar com aspectos culturais de países vizinhos, a gente pergunta por que a gente não conhecia toda essa riqueza cultural anteriormente, né? Na música, por exemplo, né? O rock brasileiro é uma coisa, o rock argentino ou de outros países caminha por outro lado. Por que quando a gente vê as semelhanças, os encontros, né? Na Amazônia e outras regiões de fronteira, o carimbó se mescla com a cúmbia e tudo isso, essa identidade latino-americana ela está muito presente, ainda que o monopólio da mídia se concentre no sudeste do Brasil e na costa. E aí não deixa a gente ver o outro lado do Brasil, que é a fronteira, né? Então a gente está falando de costa e fronteira. E o lado onde mais se vê essa identidade latino-americana é na fronteira. E a UNILA é uma universidade situada numa fronteira bem importante, que é a fronteira tríplice entre Brasil, Paraguai e Argentina, né, onde passa um fluxo de pessoas, de veículos diário muito grande, né, uma fronteira muito populosa e que é muito importante nessa integração latino-americana, no contexto do próprio Mercosul, de outras iniciativas e, mais que nada, dessa integração cultural, científica da América Latina. Você usou esse termo sul-epistemológico, né? É uma integração epistemológica, uma integração que busca, em todos os ramos do conhecimento, questionar as bases epistêmicas, eurocêntricas ou eurocentradas, não no sentido de descartá-las, né? Claro. Mas de diversificar as fontes, né? De entender, quando a gente trata de um tema, por exemplo, na área da educação, ou na área da geografia, na área da sociologia, e a gente estuda um Weber e fala, o Weber é um clássico da sociologia. Pilar, né? Mas onde que estão os clássicos da sociologia brasileira? Exatamente. Então, esse o exercício Freire. E tantos outros, e aí surgem os debates entre esses autores. Com isso, esses debates, muitas vezes, eles encontram paralelo com outros debates que se dão na Europa também, ou no norte epistêmico. Então, essa universidade, a UNILA, ela tem essa riqueza e isso... Já nasceu como referência nesse sentido, né? Professor, infelizmente nosso tempo já está esgotadíssimo, mas agradeço a sua explanação aqui na entrevista e fica aí o convite para quem quiser adquirir o livro. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, fica aí a informação sobre a Universidade Federal de Integração Latino-Americana, para quem quiser conhecer mais, www.unila.edu.br. Temos atualmente na UNILA um projeto de pesquisa sobre a migração latino-americana para os Estados Unidos e quem quiser então adquirir o livro Violência contra Migrantes no México, né, pode adquirir através da editora da Universidade Federal de Goiás via internet ou através dos professores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, da UFRN e de outros meios então, que pode chegar ao conhecimento desse livro, né? A gente está aqui para dialogar, para comunicar e seguir com essas conversas. Ok, muito obrigado, professor. E a você de casa, muito obrigado pela audiência. A gente se vê na próxima semana com mais um programa Educação em Pauta. Até lá.